ambiental no que concerne a proteção das florestas, por exemplo, a questão do próprio Código Florestal. Você deu o exemplo de Santa Catarina. Santa Catarina já deu o primeiro passo. Que diminuiu aquela distância que tem que ter do rio, dos cursos d'água para a pessoa poder desmatar. Ele diminuiu de 30 para 5, se não me engano. Para 5 metros, né? Como se você... 5 metros, claro. De 30 metros para 5 metros. Exatamente. Né? E numa demonstração muito clara. Foi um bom exemplo para o Brasil. Na hora que o Estado teve a chance de fazer por ele próprio, foi a política de liberou geral. Agora se quer fazer isso para todo o país, quando na verdade deve ser um regramento que se desdobra um regramento maior que se desdobra na realidade. Essa fome toda que a senhora chama de desmonte, não são essas pessoas desses setores que viram um momento propício porque o governo, nas batalhas que se tem feito na área da agricultura tradicional versus meio ambiente, não é o meio ambiente que está vencendo, então, opa, essa é a hora porque... E tem aí um governo também que está incentivando obras, e quando o presidente discursa, ele reclama da área ambiental, porque a área ambiental é o CONAMA, é o IBAMA, que impede obras do PAC, atrasa obras do PAC, então parece que tem um discurso favorável do governo a esse tipo de conduta, e as pessoas estão se aproveitando disso, nesse momento? Olha, eu acho que durante desde 2003, nós tivemos avanços significativos na questão ambiental. É só pegarmos algumas coisas que aconteceram. Mas me parece que esses avanços, eles chegaram agora num ponto em que as pessoas estão querendo andar para trás. E isso eu identifico em setores da sociedade, e eu digo setores porque não são todos. No empresariado existem pessoas que querem e estão fazendo certo. Mesmo na agricultura, tem gente que está buscando apoio para fazer certificação. Para a gente não fazer aqui uma generalização. Agora mesmo, diversos frigoríficos disseram que não vão mais comprar carne de área desmatada, de boi criado em área desmatada. Né? Exatamente, depois daquela denúncia que o Greenpeace acabou de fazer, é por isso que os processos educativos, eles funcionam. Eu digo que existem determinadas coisas que funcionam também pelo constrangimento que é criado pela opinião pública. Né? Então, depois da denúncia do Greenpeace, vários frigoríficos estão cancelando o contrato, buscando que os seus fornecedores façam uma certificação, mostrem a origem da carne que está sendo produzida de acordo com os princípios da legalidade, na questão ambiental e social. Né? Então, esse ambiente agora de retrocesso é que é preocupante, depois de termos experimentado avanços a duras penas. Então, eu acho que o primeiro lugar está na mão do Congresso, a mudança em relação a esse Código Ambiental. E eu sempre digo, não é errado ter interesses. Ali é um lugar que tem os diferentes interesses. O erro é quando alguém acha que vai... Exatamente isso. O erro é quando alguém acha que vai sobrepor o seu interesse em prejuízo dos demais de forma ilegítima. É por isso que eu defendo o envolvimento da opinião pública nesse debate. E eu gostei muito da pesquisa que saiu recentemente pela Folha de São Paulo, em que as pessoas que foram perguntadas se estariam dispostas a pagar mais para proteger a Amazônia, mais de 90% disseram que preferem pagar mais caro pelo arroz, o feijão, pela carne, do que ver a Amazônia destruída. Eu acho que essa é uma energia positiva para os governos, para as empresas e para os políticos, para que a gente faça, digamos, a mudança que o Brasil precisa. O Brasil é uma potência ambiental e precisa fazer jus à potência que é. Nós podemos criar uma nova narrativa para os nossos produtos. As pessoas têm que preferir os biocombustíveis do Brasil, a carne, os grãos do Brasil, porque eles foram feitos ambientalmente corretos, socialmente justos. O Brasil pode estar na frente, sendo o termo de referência para outros países, como está sendo em relação ao álcool. As pessoas estão dizendo, não, o álcool dos Estados Unidos é de milho, gasta muita energia, não serve para os fins de mitigação. Mas tem muita resistência contra o álcool brasileiro, porque há a ideia, e é uma ideia até razoável, de que a pressão da cana vai deslocar o gado, mesmo se não houver álcool, que é plantação de cana na Amazônia para produzir álcool, essa cana plantada no centro-sul, ela vai pressionar o boi e vai pressionar a soja para entrar na Amazônia. Ou a senhora acha que é perfeitamente possível combinar as três coisas sem aumentar o desmatamento? É possível combinar as três coisas, e é por isso que eu defendo a certificação. Dentro do governo, eu defendia que nós deveríamos ter uma certificação independente, não um selo de governo. Porque certificação tem que ter credibilidade. O FSC
tem credibilidade para a indústria florestal porque é um selo independente. No caso, para os biocombustíveis é a mesma coisa. O que é que nós precisamos fazer? O zoneamento agrícola tem que ser publicizado, tem que vir à cena, nós temos que trabalhar a ideia da certificação, temos que buscar mecanismos que viabilizem a produção de biocombustível, respeitando a legislação ambiental, a legislação trabalhista e os aspectos de segurança alimentar. Nós não precisamos ser a OPEP dos biocombustíveis. Nós temos que dar o nosso quanto de contribuição e transferir tecnologia, conhecimento, nosso know-how. Até porque se for para abastecer todos os carros americanos, os carrões com álcool de cana brasileiro, não vai ter Amazônia suficiente para plantar cana. Não, e nem é isso que se pretende. Os biocombustíveis eles são uma janela de oportunidade para os próximos 10, 15 anos no máximo. Os que são esses nossos são de primeira geração. Os de segunda geração vão entrar em cena e nós vamos, digamos assim, ser substituídos, eu espero que a gente também possa estar nessa concorrência, por novas formas de produzir energia. Mas o que eu quero dizer é que é possível. O Brasil tem mais de 300 milhões de hectares de área agricultável. Desses 300 milhões, tem 51 milhões de repouso. Nenhum país tem isso. O Brasil pode compatibilizar as duas coisas e criar uma nova narrativa. Nós não precisamos ficar constrangidos pela nossa agricultura, pelo nosso etanol, por absolutamente nada. Nós podemos fazer diferente, nós podemos ser a vanguarda de um processo que está apenas na nossa mão fazendo. Agora, voltando um pouco ao tema que o Francisco levantou antes dessa minha última pergunta, o governo é do PT, o presidente da República é do PT, a senhora é do PT, e o ministro do Meio Ambiente é do PT. Por que essas divergências todas? A senhora acha que o PT é que mudou de posição, ou foram as circunstâncias que fizeram o PT simplesmente abandonar determinadas teses que ele defendeu ao longo de tantos anos? Bem, primeiro eu acho que seria reduzirmos demais dizer que o governo é do PT. O governo é um governo de coalizão, que inclusive participam vários partidos, PMDB, PCdoB. Mas é liderado pelo PT. Não, é um governo com vários partidos, sem tirar a responsabilidade do PT. Agora, se nós formos falar em partidos ambientalistas, talvez a gente tenha dificuldade de encontrá-los, né? Sobretudo nos partidos que têm poder de força. A senhora encontra receptividade para esse seu discurso crítico dentro do seu partido? Olha, eu não encontro receptividade para esse meu discurso do Fábio Feldman, de tanta gente, dentro de nenhum dos partidos. O partido que trabalha com a questão do verde, que precisa ainda transitar para como é que isso se traduz numa política de desenvolvimento sustentável, é o PV, que ainda está muito longe de chegar a esses novos paradigmas. Os partidos, na verdade, eles têm... partido pequeno, e os partidos, eles têm pessoas, têm personalidades, né? No PT, né? Tem um grupo, e eu faço parte, o Mico faz parte, outros fazem parte. Dentro do PSDB, até bem pouco tempo tinha o Fábio Feldman, mas agora a gente encontra o deputado Mendes Tranos e outro. Dentro eu conto aqui na minha mão, né? Dentro do PFL, eu vou encontrar o Luiz, né? Carreiro lá dos democratas, né? Desculpa, lá da Bahia, né? Enfim, o Jorge Cury da Bahia. São poucas as pessoas. É por isso que quando o debate acontece, a gente tem que se juntar todos os que pensam, que têm essa visão, para poder tentar fazer minimamente a diferença. Né? Porque, infelizmente, isso não faz parte de uma cultura política dentro dos partidos, ainda não faz parte das empresas e não faz parte dentro dos governos. É por isso que se nós reduzirmos ao presidente Lula, ao PT ou a quem quer que seja, nós vamos apequenar o debate, porque o debate é de natureza mais ampla. Ele precisa ser assumido como plataforma de todos os partidos. E precisa sair do terreno só de ambientalistas. Isso não é um discurso só de ambientalista. É de empresário, de economista, de biólogo, de cientista, de jornalista. E parece que hoje, graças a Deus, tem sido muito de jornalista. E é por isso que as pessoas não estão nadando tanto de braçada. O veto que foi feito foi porque a sociedade deu sustentabilidade política para que o presidente vetasse. Senão, eu acho que talvez não tivesse acontecido esse veto. De fato, houve uma pressão grande da opinião pública, mas nós vamos continuar discutindo esse assunto no nosso último bloco. Vamos para o nosso último intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o Jogo do Poder. De volta com o último bloco de Jogo do Poder, entrevistando hoje a ex-ministra do Meio Ambiente, senadora Marina Silva, do PT do Acre. Participa também o jornalista Francisco Leali, da sucursal de Brasília do jornal o Globo. Ministra, nós vimos aqui conversando sobre essas questões todas